amados, olha só, aqui no capítulo 22, no versículo 24, os discípulos já tinham participado da Santa Ceia, e após a Santa Ceia eles estavam discutindo, conversando sobre quem seria o maior no reino dos céus. Então houve ali uma discussão, quem será o maior? Quem será o maior no reino dos céus? Eu serei o maior? Você será o maior? E eles estavam lá discutindo sobre isso, quando foram interrompidos por Jesus, no versículo 31, quando ele disse assim: disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então olhe para mim, por favor. Eles se surpreenderam com uma advertência que Jesus deu para Pedro, ali à frente de todos. Quando Jesus virou para Pedro e disse: Simão, Simão. Eu não sei se você que tem filho já falou assim com um filho, não é? Normalmente coisa boa não vem pela frente, não é? Fulano, fulano. Ou quando você, ao invés de chamar ele pelo apelido, ao invés de chamar ele de Juninho, você chama Júnior, fulano da Silva, não é? Os olhos dele até se abrem, porque vem aí uma grande advertência. Então Jesus chamou Pedro pelo nome dele: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar é o mesmo que peneirar, e você sabe, naquela altura eles sabiam muito bem, porque naquela altura o trigo, e depois de malhado, ele era peneirado para separar a palha do trigo. Então Jesus disse: o diabo vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Então nós temos aqui três coisas importantes. Primeiro, se havia outros discípulos ali atrás, naquela sala, por que Jesus deu essa advertência para Pedro e não para todos? E por que Satanás reclamou Pedro e não os outros? Por exemplo, Judas estava ali também no meio deles, e era aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Já tinha vendido, na altura que estava ali naquela ceia, ele já tinha fechado o negócio com os religiosos para poder entregar Jesus. Por que Satanás não reclamou Judas? Porque Judas já o pertencia. Por que ele não reclamou os outros discípulos? Porque você tem que entender o seguinte, olha para mim, por favor. O diabo, ele persegue as pessoas de acordo com o grau de ameaça que elas dão a ele. Aquelas pessoas que não apresentam nenhuma ameaça para ele, por que ele vai perder tempo perseguindo ela? É uma pessoa que não apresenta nenhuma ameaça, é aquela pessoa que não faz diferença nenhuma, e que mesmo dentro da igreja é pior, ou é igual ou pior do que os que estão lá fora. Então essa pessoa, que luta ela vai passar? Que perseguição ela vai passar? Mas aquelas que representam uma ameaça para o diabo, aquelas pessoas que mesmo que ainda não estejam totalmente convertidas, como era o caso de Pedro, mas que o diabo sabe que é uma pessoa que lá na frente vai se converter e vai dar muito trabalho, não que ele saiba o futuro, pois o diabo não tem esse poder, só Deus é onisciente e sabe todas as coisas. Mas ele percebe. Nós pastores, por exemplo, pela nossa experiência, às vezes a gente está vendo uma pessoa começando na igreja, a gente já percebe que aquela pessoa vai longe, que aquela pessoa vai ser muito usada por Deus, pela maneira com que ela se entrega, pela maneira com que ela faz as coisas para Deus. Mas também há outras que a gente olha e, olha, Deus, tem misericórdia, só o Senhor mesmo para essa pessoa permanecer. Então, se nós temos essa experiência e já percebemos quem pode representar alguém, uma ameaça lá na frente para o inferno, imagine o diabo, se o diabo não sabe. Então Pedro era o mais ousado de todos os discípulos. Pedro era aquele homem que era o mais dedicado, era o mais intrépido. Então o diabo
ele até queria os outros, mas ele olhava para Pedro e dizia, em outras palavras: eu tenho que tirar esse homem da fé, eu tenho que afastar ele de Jesus de todo jeito, porque no dia que ele recebeu o Espírito Santo, eu estou perdido. E de fato nós sabemos que quando Pedro recebeu o Espírito Santo, o estrago que ele fez no inferno, sim ou não? Então você vê aí que de repente aquele familiar que você tem, que o diabo parece que ele escolheu aquele seu ente querido da família para agir nele, é aquele que mais o diabo tem cirandado. Pode ser que ele seja o mais usado por Deus lá na frente. Amém, gente? Então não desista. Por outro lado, você também, que tem enfrentado muitas lutas para se converter, tem passado por uma verdadeira peneira do diabo para tentar afastar você de Jesus, é porque o diabo sabe que quando você receber o Espírito Santo, você vai dar muito trabalho para ele. Amém? Segunda coisa, Jesus disse: mas eu roguei para que a sua fé não desfalecesse. Em outras palavras, você só não desfaleceu porque eu roguei por você. Jesus estava dizendo para Pedro. E você sabe que tem muita gente na igreja que ela só está na presença de Deus até hoje por causa das orações que recebe. Tem gente, pessoal, que tem sido sustentada pela oração dos servos de Deus. Você não faz ideia de quantas vezes por dia nós oramos por vocês. Você não faz ideia de quantos pastores, bispos no mundo todo têm orado por você, mesmo sem te conhecer, mas que têm pedido todos os dias por aqueles que estão atravessando o deserto, por aqueles que estão sendo tentados, e você, sem perceber, tem sido sustentado por essas orações, como Pedro nem fazia ideia de que estava correndo perigo, e só não perdeu a fé porque Jesus estava lá rogando por ele. Amém? E a terceira coisa, quando Jesus disse para ele: e tu, quando te converteres, confirma, ou como está em algumas traduções, fortaleça os teus irmãos. Pessoal, olhem para mim, por favor. Essas últimas palavras aqui de Jesus foram uma verdadeira facada no orgulho de Pedro, porque eles estavam discutindo quem seria o quê? O maior no reino dos céus. E com certeza, se havia ali uma votação, Pedro estava logo o quê? Em primeiro lugar, porque alguns dias antes, Jesus havia elogiado Pedro à frente de todos. Quando Jesus perguntou o que as pessoas diziam quem ele era, e uns disseram uma coisa, outros disseram outra, e Pedro disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus disse para ele: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro, na frente de todos, foram elogiados, se encheu. Afinal, ele foi o homem que andou sobre as águas, ele foi o homem que fez a pesca maravilhosa, ele era um dos 3 mais chegados de Jesus, Pedro, Tiago e João. Ele era um dos discípulos mais antigos, mais experientes. Então Pedro estava todo cheio de quê? De si. De repente, na frente de todo mundo, ele ouve Jesus falar: olha, você só não caiu porque eu orei por você, e digo mais, nem convertido você é. Ali o orgulho dele foi por água abaixo, mas ele naquela tentativa de querer ainda guardar o seu orgulho, de ainda manter a sua aparência, respondeu assim para Jesus, versículo 33, e ele lhe disse: Senhor, o Senhor não me conhece. Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olhe para mim, por favor. Ele respondeu para Jesus o seguinte: o Senhor está dizendo que eu não sou convertido? O Senhor não me conhece. Eu estou pronto para ir até a morte, se for preciso, contigo. Eu estou convertidaço. Jesus olhou para ele e disse assim: mas eu digo, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues que conheces. Amém? Convertido?
Você acha que você é forte? Mas olha, Pedro, você não se conhece. Você não sabe o real estado da sua espiritualidade. Hoje ainda, você vai me negar 3 vezes, até que o galo cante, ou antes que o galo cante. Ali a conversa acabou. Mas eu tenho certeza que Pedro não quis acreditar. Embora ele não continuou discutindo com Jesus, mas ele com certeza saiu dali pensando: eu jamais farei isso. Porém, quando ele viu Jesus ser preso, quando ele viu o que Jesus passou, os açoites, o que Jesus sofreu, e correndo o risco de ser preso junto com Jesus e passar pelo que Jesus estava passando, ele negou Jesus 3 vezes. Ou seja, aconteceu exatamente o que Jesus havia dito. E foi então quando ele ouviu o galo cantar, e está escrito que quando ele ouviu o galo cantar, ele lembrou das palavras de Jesus. Ali a ficha caiu. Ali ele entendeu: realmente eu não era essa pessoa que eu achava que era. Realmente eu não era a pessoa convertida que eu achava. Porque ele havia se iludido, pessoal, pelas coisas que Deus havia feito através dele, as pessoas doentes que ele curou, as obras que ele fez, o tempo de discípulo que ele tinha, a experiência como discípulo, todas as mensagens que ele havia ouvido, tudo isso fez ele achar que ele era convertido. Mas entenda, pessoal, não é as coisas que Deus faz na sua vida que prova que você é convertido. Porque Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida, por causa da sua fé, por causa da misericórdia dele, mas isso não significa que você seja convertido. Porque Pedro expulsava demônios, curava enfermos, Pedro era companheiro íntimo de Jesus e não era convertido. Então, como eu sei, pastor, que eu sou convertido ou não? É as suas reações. Pedro, ele só se conheceu quando ele passou por uma coisa que ele nunca tinha passado, quando ele viveu um momento na vida dele que ele nunca tinha vivido. Ele nunca viveu sob uma ameaça tão grande como ele estava vivendo naqueles dias. Ali, na reação que ele teve, ele viu que ele não era convertido. E é nessas horas que a gente vê quem é convertido e quem não é. Quando vem as perseguições, como aconteceram uns dias atrás na televisão, quando vem a pandemia e a família está lá: não, você não vai na igreja, você não vai trazer doença para casa, e tantas outras situações que Deus permite que você passe para você se conhecer, para você não se enganar, para você não achar que porque você faz isso, porque você tem anos na igreja, porque você conhece a Bíblia, ou porque tantos milagres aconteceram na sua vida, você é o convertido, você é o homem de Deus, a mulher de Deus. Cuidado, porque é nas suas atitudes, é no seu caráter, é nas suas reações que você realmente vai se conhecer. Você vai tomar atitudes, você vai reagir a determinadas coisas que você vai pensar assim: eu achava que eu era convertido e na verdade não sou. Ou, e espero que seja assim, você vai passar pelas lutas, você vai ser provocado e vai agir corretamente e vai dizer: olha que eu achava que eu não era convertido. Entende-se? Mas Pedro reconheceu, chorou, um choro sincero, não foi um remorso, reconheceu e tomou uma decisão. Ali ele se converteu, porque ele decidiu: nunca mais eu vou negar Jesus, nunca mais eu vou fazer, nunca mais eu vou negar o Senhor Jesus. E é isso que é conversão. Conversão não é você ficar a esperar sentir uma força, sentir uma vontade, sentir isso ou sentir aquilo. Conversão significa decisão. É você decidir como Pedro decidiu. Naquele dia Pedro decidiu: nunca mais eu vou negar Jesus. E você veja que depois disso ele recebeu o Espírito Santo e passou perigos muito maiores do que aquele. Se ele negou Jesus porque estava com medo de ser preso,
Lá atrás ele foi preso várias vezes e não negou Jesus. Se agora ele estava negando Jesus com medo de ser morto, lá na frente ele foi morto, mas mesmo ali à beira da morte ele não negou o quê? Jesus. Porque lá atrás ele havia se convertido, ele havia dito para si próprio: nunca mais eu vou negar Jesus. E é isso, essa decisão que Deus espera que você venha tomar. Você que está aqui na igreja se iludindo por vir à igreja todos os domingos, se iludindo porque você é uma pessoa de fé, já deu vários testemunhos, se iludindo porque você conhece a Bíblia, até ensina a Bíblia para muita gente, mas você sabe, pelas suas atitudes, pelos pensamentos que você tem, pelos sentimentos que há no seu coração, você sabe que você não se converteu ainda. Então o que Deus está esperando é que você faça o mesmo que Pedro fez. Olha, a partir de hoje eu vou mudar, eu não vou aceitar mais esses pensamentos na minha mente, eu não vou aceitar mais esses sentimentos no meu coração, eu não vou mais andar na roda dos escarnecedores, eu não vou mais mentir, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. E se essa conversão, se essa decisão for verdadeira como foi a de Pedro, eu duvido que você volte a ser quem era antes. Amém? Você vai ser como Pedro, que de fato se converteu e ainda fortaleceu os seus irmãos. Amém? Fiquem de pé, por favor. Feche os seus olhos e com as mãos no seu coração, faça aí uma reflexão sobre a sua condição espiritual. Se o Espírito Santo falou consigo neste momento, se Ele lhe mostrou que há algo em você que ainda não mudou, se Ele tem lhe mostrado, não só agora, mas já há alguns dias, Ele tem mostrado para você que falta uma verdadeira conversão, que está faltando uma verdadeira entrega, que está faltando uma decisão na sua vida. Então, se você está cansado de ser enganado como Pedro, se você está cansado de ser enganado e enganar os outros como Pedro, e você diz: eu não quero mais ser esta pessoa, eu quero mudar, eu quero ser um convertido, uma convertida, eu quero ser uma pessoa nascida de Deus. Então fale com Ele com as suas próprias palavras. E se há alguém que a sua consciência não lhe condena, então peça a Deus que sustente você, peça a Jesus que rogue por você para que você não desfaleça e não deixe jamais de ser a pessoa convertida que você é. Fale com Ele neste momento, em nome de Jesus.